Estricto Sem Filtro. Você está ouvindo Estricto Sem Filtro, o podcast para falar de coisas não acadêmicas que rondam o universo acadêmico e de coisas acadêmicas também. Afinal, o que é a academia se não uma porção de coisas juntas tentando fazer sentido? Já assina aí para receber as novidades. Oi, gente, eu sou a Naína. E eu sou a Alana. E hoje a gente vai falar sobre aquela sensação que afeta 10 entre 10 acadêmicos, que é a sensação de não saber tudo. Isso porque assim, né? O problema é que o discurso geral da pós-estricto sensu você tem que saber tudo sobre o seu tema. E só de falar isso eu já fico meio suada, já me dá um nervoso, porque eu não sei, do meu ponto de vista, eu não consigo achar isso possível. Não, isso não é possível de forma alguma, mas é justamente essa frase que tu falou antes, que agora eu já esqueci. Ficou nervosa, porque Fiquei tá nervosa. prestes a entregar a tese, não sabe tudo. Essa frase é muito o slogan, assim, da pós-graduação, né? E assim, isso, o meu orientador, ele falava de outra forma, ele dizia assim, você tem que esgotar os autores, tem que esgotar. Poxa vida, gente, esgotar é todo mundo, sabe? Só que aí hoje eu entendo, assim, que ele falava muito mais sobre esgotar os clássicos, é saber falar com fluência sobre os clássicos, mas assim, do meu tema, do meu nicho, da minha pesquisa, né? Não sobre administração, né, no meu caso. Esgotar os autores, eu ainda acho complicado. É porque eu tô vendo assim, eu tô no momento da qualificação, né? Tô terminando meu projeto para qualificar. E o meu tema, ele é super incipiente, assim, que eu trabalho com questões de Big Data, de proteção de dados, dados subjetivos e tal. E nos últimos anos, todo mundo quis teorizar. O meu programa é um programa interdisciplinar em ciências humanas. E a minha área de origem é o direito. Então, assim, tem teoria da antropologia, da filosofia, da sociologia, do direito, de interdisciplinares também. E cada vez que eu leio, aparece um novo nome, sabe o nome da sociedade? Assim, então tem capitalismo da vigilância, dataísmo, Uber Capital, não sei o quê. E aí sempre fica um pouco nessa perspectiva da escolha, porque ok, eu estou então esgotando aí, mas eu não vou conseguir esgotar cada um deles, sabe? Sim, isso dá assim Não, isso fica de lição da minha qualificação, porque eu acho que, apesar de áreas diferentes, eu trabalho com tecnologia também na minha tese, e as teorias de tecnologia vieram de todos os lugares possíveis. E eu lembro que eu fiz um capítulo, só que assim, eu tenho vontade de imprimir ele e colar na minha parede, assim, porque eu tenho orgulho, porque assim, muito pesquisei para chegar até ele. Ia dar a parede inteira, né? Aquele capítulo. Inteira, porque assim, eu peguei todas as teorias sociais da tecnologia, eu coloquei todas elas num quadro, eu sistematizei, e assim, nossa, fiz tudo sobre tecnologia. E aí eu cheguei na qualificação e a banca disse assim, não, Alana, a gente entende que tu quis mostrar, que tu percorreu um longo caminho até chegar aqui, a gente sabe que muito trabalho foi feito, mas assim, teoria é o seguinte, tu escolhe uma, diz por quê e foca nela. Obrigada, banca da Alana. Então agora eu vou com essa. Já sabe. E se alguém falar alguma coisa, eu vou dizer foi a banca da Alana. Por favor, o nome da banca. Não, mas é exatamente isso, assim, porque não tem como aprofundar. Se tu tentar aprofundar em tudo, tu vai estar raso, né? Eu acho que essa é exatamente a definição de um conhecimento raso, é você tentar pegar de tudo. Então não tem como saber de tudo, porque dentro do teu tema não tem só o problema, não tem só a área, mas tem a tua abordagem, tem a questão epistemológica, tem exatamente o que, aonde tu quer chegar, o como tu vai fazer. É impossível, assim, saber de tudo. O X da questão é como a gente articula tudo isso, sabe? Isso é muito único de cada tese. E eu até anotei uma frase de impacto, eu vou até colocar um eco aí quando... Mas assim, a nossa tarefa na pós-graduação não é encontrar as respostas, mas é encontrar as perguntas. Eu amo. Eu coloquei isso esses dias na conclusão do artigo. Eles vão pensar, não conseguiu concluir nada, né? E eu vou responder exatamente, não consegui concluir nada. Mas exatamente, conseguir fazer perguntas mais alinhadas, né? Perguntas mais qualificadas.
né? Esse é o papel, assim, E eu vejo que é isso que dá uma certa dúvida de o que fazer quando entra no mestrado, tem as disciplinas, né, Alana? É porque Sim. na graduação a gente quer respostas, né? Quando a gente chega na pós-graduação, não é essa abordagem, não é dessa forma que que a banda vai tocar, né? A gente não entende, na verdade, exatamente esse sistema, e eu acho que, assim, quando você entra na Matrix, que eu acho que vai acontecer ali no meio do doutorado, que aí você consegue pegar qual é a lógica do que você tem que fazer, que é, na verdade, gente, assim, todo não, mas uma parte muito significativa do trabalho está em como encontrar uma lacuna de pesquisa. Uhum. Aí tá uma parte muito importante. Quando a gente tem noção disso e tem noção, assim, do quão minúscula é a nossa contribuição com o conhecimento, eu acho que a gente tem um pouco de noção sobre a nossa própria insignificância, sabe? Eu acho que Uhum. aí tem um pouquinho dessa parte depressiva da pós-graduação. É Sim. porque, gente, o que a gente sabe é muito pouco, é uma pontinha de uma pontinha de uma pontinha, assim. Tem uma thread no Twitter que eu vi uma vez de um ilustrador Uhum. mostrando, assim, aqui, nossa, agora eu traduzi isso em áudio, assim, era uma, Vai lá, dá teus desenhou pulos, dá teus pulos. ele desenhou um círculo e diz: "Aqui está o conhecimento inteiro". E aqui, assim, era um micro pontinho, aqui está você, doutorando. E Uhum. aí ele mostrava o caminhozinho daquele pontinho até chegar na borda do conhecimento, né, na fronteira do conhecimento, e assim, aquela pessoa tentando dar um empurrãozinho na fronteira. É isso que a gente faz, é um micro empurrãozinho na fronteira do conhecimento. Sim, e considerando que nessa analogia, né, enquanto a gente está tentando dar a nossa empurradinha, todo mundo está tentando. Então, a partir do momento em que você começou esse movimento, o conhecimento ele já está sendo alargado, né? Ele está o tempo todo em movimento. Conhecimento é vivo, né? O É tempo orgânico. todo está mudando e tentar captar isso eu acho que até seria simplista, né, de É. tentar congelar e dizer: "Ah, não, beleza, é isso que eu tenho que" nunca vai ter, assim como literatura, principalmente agora, com o jeito como tá a tecnologia, vou falar um pouco de tudo que eu li sobre Aham. tecnologia, tô brincando, vou aproveitar que tudo que eu estudei não vai pra minha tese. Mas, dessa rapidez, né, uma coisa que se tem falado, principalmente depois da pandemia, da aceleração do tempo, que a gente Uhum. acessa muita informação o tempo todo, e tem gente produzindo pra caramba o tempo todo, assim como faz muito tempo que tem, mas a gente consegue acessar, Exato, né. agora a gente sabe. Agora tu, assim, no Google Acadêmico, tu vai lá, inclusive para quem não faz, tem que fazer isso, coloca lá um alarme, né, um É. lembrete com a tua palavra-chave e é todo dia alguma coisa saindo, assim. Então precisa mesmo colocar esse pé no chão e entender um pouco assim, da nossa insignificância, mas não sei se insignificância é a palavra, tu tem algo melhor, assim? Talvez É algo mais difícil. motivador, tô vendo que eu É. tô um pouquinho pessimista hoje. É que belo podcast para começar o dia, né. Bom dia loser. Não, gente, mas eu acho que, não é insignificância, mas é o quanto nós somos pequenos, assim, a nossa contribuição ela é uma parte muito pequena do conhecimento, mas ela é importante. Importante, exatamente, porque se todo mundo der uma largadinha um pouquinho ali na Oh, fronteira, o negócio vai, né. e me diz uma coisa, né, acho que você talvez fosse falar a mesma coisa. Hã. Eh, Isso pra mim é um dos gatilhos pra síndrome do impostor, tu já teve que lidar com isso? Então, eu não a minha vivência com síndrome aquela Aham, aham. eu não sou uma pessoa que sofro muito de síndrome da impostora. Essa é aquela parte da minha autoestima que a pós-graduação não Não. destruiu. Porque tem 2 coisas, assim, que acontecem muito comigo eu entendo que uma pesquisa a gente não termina, a gente abandona. Esse é meio Sim. que o meu mantra de vida, assim. E aí, as tuas cachorras querendo Ai, meu participar Deus. do Ai, sim. podcast. É isso, galera. Um dia é o carro do É. ovo, no outro é a Ai, moto. gente, assim. Mas eu entendo que a gente não termina de fato, porque é isso, quando a gente se propôs, por exemplo, eu na Ina, no ano passado, quando eu defini o meu problema, eu tinha uma consciência, um domínio do tema, uma vivência, até que eu passei todo esse tempo, por exemplo, 1 ano estudando nisso, quando eu cheguei aqui, eu já teria feito diferente, outro problema de É, pesquisa. Então, eu também. por que isso? Porque é vivo. E eu Exato. acho muito problemático as pessoas que não têm esse ímpeto, que vão olhar para o trabalho e vão pensar: não, ó, perfeito, era isso, é dessa forma, Aham, tá porque, perfeito. pô, a pessoa não mudou nada, sabe? A gente tem que mudar, isso é natural do conhecimento, assim, você ir
modificando. Então eu entendo muito assim, é meio que um mantra, uma coisa que eu tenho, que a pesquisa a gente não acaba, a gente abandona, e para isso que serve prazo. Tem que aposentar. E aí a síndrome da impostora dentro disso, eu também acabei desenvolvendo um certo senso de fazer o que é possível, assim. Isso não significa que eu não seja meio perfeccionista às vezes, mas quando eu tô sentindo que alguma coisa tá me deixando insegura, eu já transformo numa lista bem objetiva, assim, de coisas. Tipo, tá, eu tô um pouco insegura em relação a isso, eu não sei se eu vou, por exemplo, agora na minha qualificação, eu não vou, até 7 de dezembro, conseguir fazer tudo que eu gostaria de fazer para a qualificação. E é isso, de forma realista, possível. O Tá que eu trabalhando consigo com fazer? viável. Exatamente. Quais que são os mínimos que são requisitados nesse momento de qualificação? Como que eu vou atingir isso, assim? E mínimo é mínimo, então é isso. E acabo tocando meio assim. E tu, como é que lida com essa coisa? Ficou parecendo que eu não tenho nunca síndrome da impostora, que eu não sou insegura. Eu sou uma pessoa super ansiosa, tá, gente? Eu tenho apenas este detalhe que não me bate tanto. Não, e eu achei maravilhoso o que tu falou. Eu acho que é uma abordagem muito boa para quem sofre com isso, trabalhar com isso melhor. Eu acho que eu cheguei a ter alguma coisa, principalmente porque eu mudei de área, né? Eu sou uma comunicadora por formação, eu não sabia nada de administração quando eu fui para o programa de pós-graduação em administração. Então eu lembro assim que nos primeiros congressos, quando eu encontrava a minha bibliografia, era assim, eu ficava muda, eu suava a mão e eu não conseguia falar, porque automaticamente me vinha o pensamento: "Mas quem sou eu para questionar qualquer coisa dessa pessoa?". E eu tinha esse problema até com e-mails, assim. Mas isso ainda mais na época do mestrado. Eu acho que quando eu entrei no doutorado, eu consegui, eu acho, engatilhar mais ou menos nessa tua lógica, assim. E entender também que humildade faz parte da pesquisa. Eu sempre me comunico, quem segue lá o Doutorando há mais tempo sabe, sempre me comunico com autores e, assim, numa boa, assim, Sim. sempre, claro, de forma respeitosa, com né, um texto mais formal, mas me comunico numa boa, eles respondem numa boa, elogio mesmo, assim, né, elogio os caras clássicos da minha área, elogio mesmo. Sim. E E assim, sabe o que eu acho? Que eles gostam. Eu tenho essa teoria, tá? Depois eu falo mais sobre gostam. isso. Depois eu falo mais sobre isso. Pode terminar aí. Não, você pode continuar. Não, é porque eu tenho essa visão de que tem alguns professores que são tão estrelinhas, assim. Tem uma professora no meu programa que tem uma patotinha que carrega a bolsa dela, sabe? Nesse nível. E eu sempre converso com ela e me refiro a ela de forma super comum, assim, eu sinto que ela gosta muito de mim, sabe? Que ela acaba criando um certo respeito. É claro, eu não faço parte do grupo, eu não sou do grupo de pesquisa dela, ela não vai Sim, estar na minha banca, né? Então não tem nada assim, digamos, que vá ser um malefício, né, em relação a mim. Mas eu sinto que isso desce um pouquinho, né, a pessoa e deixa ela uma sim, pessoa, uma né? Simplesmente pessoa. uma pessoa. E o fato de a pessoa ser colocada nesse lugar de humana, também autoriza a pessoa a não saber de tudo, né? Claro. Isso é bonito no final, porque os orientadores e as orientadoras ainda são pessoas que estão aprendendo coisas, né? E que não estão nesse super lugar de super Deus. Eu acho que todo mundo dá para baixar um pouquinho as expectativas, dar uma descidinha, né? Botar o pezinho mais no chão. Eu tenho até um exemplo sobre isso. Falando da minha bibliografia, né? Tem um pesquisador chamado Pedro Cavalcante, e ele, assim, é um nome muito reconhecido, assim, no Brasil. Isso é um grande orgulho até, assim, para nós. Ele vem do serviço público também, então, assim, me inspiro muito nele. E aí, o que que acontece? Ele pesquisa alguma coisa sobre tecnologia no serviço público, alguma coisa sobre inovação, e aí o meu orientador esses dias disse: "Não, manda um e-mail para ele ver o que que ele tá pesquisando sobre tecnologia". Certamente ele já falou sobre blockchain, que é o teu tema, né. "Ai, certamente, certamente". Então tá, Mas aí tu adivinha? manda e-mail direto ou tu vai primeiro ver no Google aquelas já preocupadas? Ah, não, Tu é vai que ver no o Google Acadêmico, vai ver no vejo. Lattes dele antes, Não, eu dou essa olhada para tentar essa entender stalkeada. qual é o melhor e-mail dele, por onde ele anda, mas como ele é servidor público, eu meio que já sabia o caminho, então eu já tinha mais ou menos noção do e-mail dele, né, e já tinha mandado e-mail para ele antes também. E aí eu mandei e-mail para ele e adivinha? A resposta dele foi justamente essa: "Não, Alana, assim, eu trabalho no nicho tal do serviço público
com inovação disso, lá na pontinha do funil é onde está concentrada a pesquisa dele. Então, até uma pessoa, assim, muito renomada, muito respeitada na área, ela sabe muito bem, assim, que não dá para saber tudo. Sim, e isso é muito legal, assim, essa noção, porque também, em nome dessa aceleração das notícias, das informações, nas próprias redes sociais e nas universidades, parece que se tem uma cobrança de você comentar todas as notícias, saber de todos os fenômenos, ter uma opinião sobre tudo o que estiver acontecendo. E às vezes a melhor opinião que a gente pode ter é o silêncio, né? Às vezes a gente precisa de um pouco amadurecer, ficar quietinho, dar uma pensada, ver como é que aquilo acontece, dar uma lida, estudar, porque o conhecimento ele precisa de um tempo para maturar, né? É tipo um pão, assim, eu gosto de usar essa analogia, porque o fermento precisa crescer, sabe? Às vezes eu sinto que as pessoas acabam tentando fazer pão e fazem brownie, sabe? Porque não dão o tempo do fermento, sabe? Assim, eram as minhas aulas em formato de seminário, o silêncio era a minha melhor resposta. Aquela cara de reflexiva. Gente, não, mas é que aula em formato de seminário, eu acho que, assim, quem é de humanas e nos segue, as tuas aulas devem ter sido muito assim também, né? Sim, seminários. Pra mim, elas eram um verdadeiro pesadelo, porque, assim, mais uma vez, mudança de área, e, assim, gente, não entendia aquela dinâmica. E aí eu comecei a simplesmente, assim, escrevia o que eu ia falar, assim, ó, eu tirava daquele artigo, assim, tá, o meu comentário é esse, e tá decorado. E aí, quando abria pra discussão, eu já levantava a mão aqui pra ir primeiro. E aí eu tava conversando em uma outra ocasião com a Amália, da acadêmica, e ela também é da administração, e aí ela estava me contando uma técnica que a turma inteira fazia em aula. Então, assim, fica uma dica, né, não quer dizer nada, mas a turma inteira lia, né, o mesmo artigo, e cada pessoa meio que ficava dona de um trecho para comentar. Então, assim, todo mundo já se combinava. Nossa, tem que ser uma turma que se dá bem, né? Na minha turma já Fucking não ia ter genius. rolado, ia ter mata-mata, alguém ia roubar o trecho do outro. Ia expor o outro. Exatamente, ia expor toda a estratégia. Mas se você tem uma turma legal, fica aí a estratégia para Isso, facilitar a para discussão. 1% das pessoas aí que tem turma legal, gente, É. dá para usar. Eu mudei de área também, né? E isso é uma coisa bem. Eu entendo assim. Aí eu não sei, eu acabo não chamando de síndrome da impostora, porque eu acho que eu entendo que eu realmente estava pisando num lugar que eu não sabia nada. Então, eu tinha que aprender. E isso, o aprendizado demanda ação, né? Eu tinha que ler, tinha que. Sim. E depois de um tempo, eu acabei percebendo que no fundo, não ia dar para eu. Digamos assim, eu não ia chegar no ponto que eu achava que os meus colegas estavam. Deixa eu tentar desenvolver melhor. Mas assim. Por exemplo, uma pessoa que cursou ciências sociais, que fez um mestrado em ciência política e que foi para um doutorado interdisciplinar em ciências humanas, ela vai saber mais de ciências humanas do que eu, que era das sociais aplicadas. Sim. Só que, em vez de eu tentar acompanhar nesse sentimento de atraso, a gente tem que entender que cada pessoa chega com uma bagagem. Então, a minha bagagem é diferente a partir daquilo que eu estava estudando, que eu estou estudando. Nas ciências humanas, de forma interdisciplinar, eu vou ter outra contribuição. Acho que é a coisa da singularidade, sabe? Sim. E as ciências sociais e as aplicadas também. Elas prezam muito pela interdisciplinaridade. Então, pelo menos na administração, é muito desejável. Eu sei que nas seleções, assim, realmente existe, não digo uma preferência, mas existe uma simpatia muito grande por pessoas de outras áreas. Eu sei de pessoas da biologia que já fizeram doutorado ali na administração e das mais diversas áreas. Justamente por isso, que cada bagagem traz uma riqueza diferente. Exato. Mas assim, gente, para quem tá ouvindo, só deixa eu fazer um alinhamento aqui, que tem todo esse discurso da interdisciplinaridade, as pós-graduações amam, mas concurso para professor ainda é um caos. Sim. Ainda eles são Isso muito disciplinares, assim, então mesmo, sabe, tem que ter pelo menos graduação e mestrado na mesma área. Eu espero muito que isso mude, tá muito atrasado. Mas, por enquanto, para quem tem o sonho ou o objetivo de fazer um concurso público para professor, para docente universitário, estejam atentos. Assim, isso é bem difícil, porque a qualidade das pesquisas. Nossa, as pesquisas se enriquecem muito, né? A partir da interdisciplinaridade. Só que aí os programas que são
nomeados interdisciplinares, eles acabam ficando para trás por causa disso, porque as pessoas que se formam, elas não vão conseguir acompanhar, não vão ter as mesmas oportunidades da galera dos disciplinares, sabe? Nossa, esse é um lembrete muito importante. Eu realmente Uma tô boa pessimista lembrança. hoje. Gente, bom dia! Desculpa! Essa é só a realidade, tá? Não é Mas pessimismo. Mas é assim, não, e agora que com a tua fala, eu lembrei já de ex-colegas que hoje estão fazendo graduação em administração para Exato. poder pensar nos concursos. É triste, mas é Exatamente. verdade. É raro, mas É acontece raro, muito. mas acontece muito. Exatamente. Outra coisa que eu pensei aqui enquanto tu estava falando é do próprio papel da orientação, né? Tu começou falando daquilo que teu orientador tinha falado. Sim, sim. E uma coisa que eu percebo muito, assim, eu não sei se eu comentei aqui já, mas acredito que não, que por mais que seja o mesmo orientador no mestrado e no doutorado, a forma da orientação muda muito. Sim. Eu, pelo menos no doutorado, é muito diferente, assim, porque essa visão do, entre aspas, saber tudo no doutorado é muito mais direcionado e não dado, né? Acho que por ser 4 anos, mas existe um respeito também maior sobre o que a pessoa quer fazer na sua própria pesquisa. Então, eu sinto muito isso, tanto com o meu orientador quanto com a minha co-orientadora, que é assim, mas é apenas uma sugestão, sabe? Você que escolhe. Sim. Era muito diferente da dissertação. Não sei como é que é também. Para mim também, eu tive o mesmo orientador, né, na dissertação e agora para tese, exatamente, que o doutorado ele presume uma certa independência, né? Então eu lembro que no início do doutorado eu estava muito viciada, né, com aquela coisa assim do paizão do mestrado, assim, que me mostrou todo o caminho, né? Sim. E aí a gente começou a debater a teoria e assim, a teoria eu usei uma parte da mesma teoria e eu lembro que o meu orientador começou a me indagar assim, tá, e o que tu acha disso? Como que tu coloca essa teoria? E assim, como eu começava a gaguejar. Aí foi quando. Tipo, não era pra fazer isso? Eu acho que não tava certo. E aí foi quando ele disse: não, Alana, tu precisa esgotar os textos, mas esgotar depois, com o tempo, eu fui entender que é ler tanto, ler tantas vezes. E estudar tanto esse texto que ele vai fluir naturalmente para mim. E assim, são os textos clássicos, né? E alguma coisa assim de textos mais importantes, mais recentes, mas não todos também. Mas é esgotar o suficiente para eu saber me articular com a teoria que eu uso. Até porque essa coisa da lacuna, ela demanda um conhecimento. A gente não chega com qualquer pergunta, né? A gente precisa... A gente sempre tem opções com base naquilo que nos é apresentado. E o que está sendo apresentado ali é o que a gente está lendo. Né? Então, se a gente não lê muito, a gente não vai saber o que está precisando. Ou se a gente não observar, não vai conseguir entender a lacuna. Então, é meio que um pressuposto para conseguir fazer uma boa pergunta, né? Então, acho que não é realmente saber de tudo, mas saber o suficiente para perguntar algo que seja relevante. Isso mesmo. Acaba sendo quase tudo. Brincadeira, gente. Mas é o suficiente numa perspectiva, né? E aí é muito importante. Na minha área, já comentei contigo, né, no privado, de que rola muita coisa da epistemologia. É mais do que, talvez, a lacuna. Assim, que é de onde você quer falar, de onde você quer investigar esse fenômeno. Isso é difícil. É bem difícil? É bem difícil, assim. Tem até, eu fiz uma live que dá uma simplificada, mas é mais esse lugar, assim, de você entender que para uma galera, por exemplo, um conceito vai significar totalmente outra coisa e que aquele conceito carrega um monte de significado. Então, para pegar isso, tem que ler bastante, assim, porque não basta tu pegar uma obra, um artigo da pessoa e querer citar, assim, tem que estar muito contextualizado. Então, essa é uma parte difícil, assim. No meu projeto de qualificação, eu tive uma citação, essa é uma doença, né? Eu passei por isso. Eu tive esse problema de ter feito uma citação não exatamente aleatória, porque eu conheço a autora, mas eu tive um problema de incongruência epistemológica. E eu citei em algum momento algo que ela falou e isso foi apontado pela banca, assim, não, nessa passagem aqui não faz sentido epistemologicamente falando. Sim, porque se você está seguindo uma linha mais estruturalista, de repente pega uma mais positivista, vai misturar, a não ser que você esteja fazendo um trabalho sobre epistemologia. Aí sim, né? Porque aí você vai estar investigando isso. Mas você não tem que cuidar. E projeto de processo seletivo, especialmente, porque as pessoas querem muito agradar.
E às vezes não é querer agradar a banca, tem que fazer uma coisa congruente, assim, menos meta de número de página e mais um trabalho congruente, assim, que faça sentido, né? Perfeito. E acho que isso também leva para a parte do número de páginas, né? As pessoas querem muito um parâmetro de quantas páginas tem que ter uma tese, quantas páginas tem que ter uma dissertação. O Alguns que eu quero programas reduzir. têm, exato. Alguns programas ainda têm no regimento, né? Eu acho Pois complexo. porque agora muitos programas têm se flexibilizado para tese em 3 artigos, né? Eu acho que isso deu uma luz para todo mundo. A tua vai ser em 3 artigos? Não, a minha tese ser vai ser uma monográfica. tese, vai ser monográfica. Monográfica. Completa. O meu programa agora que está passando por essa discussão, mas imagina um programa nas ciências humanas, né? Eu acho que Sim. talvez é a área que mais tem esse apego ainda por aquele livrão, aquela tese. Mas assim, ó, desde antes, mesmo não sendo, a minha dissertação eu fui super publicando enquanto eu escrevia, sabe? Sim. E já fui fazendo. Eu tenho vários artigos que saíram, assim, da minha dissertação de forma indireta, sabe? E de forma direta, assim. Quando eu terminei ela, isso foi ótimo, porque eu terminei com aquele ranço, assim, mal conseguia fazer as modificações. E aqui na biblioteca da UFSC, na BU, em folha A3. É A3? Aquela que é metade da folha A4? Não é A5? Gente. Metade da 4 é A5. Viajei, né? Confia em mim que eu sou cartaz, né? É um cartaz. Tava fazendo um cartaz já, bem militante. Não, então A5. E aí era toda uma formatação diferenciada e tal. Nossa. Até pra fazer isso eu tava com ranço. Então, se eu tivesse que ter produzido artigo depois, Sim. não ia ter produzido artigo. Então, foi bom ir fazendo no decorrer, assim. Isso é uma coisa que eu indico, sabe? Não precisa o programa dizer que tem que ter uma publicação, que tem que fazer em artigos. Mesmo se for monográfico, tem como ir fazendo já no decorrer. Tem sim. Essa era a minha ideia antes de a gente bater o martelo sobre a tese em 3 artigos. E assim, no fim, a tese em 3 artigos, eu acho, assim, tá sendo muito legal de fazer, muito mais gostoso de produzir, até porque, assim, a gente tira total esse apego a número de páginas, a gente só tem que dar conta. E aí, claro, tem muita gente que já foca, né, que já tem um periódico em vista. Aí, claro, tu já pensa mais ou menos ali num número de palavras aceitável, né, que se tiver que cortar é pouquinha coisa, mas assim, você fica muito mais livre e o trabalho final é muito enxuto. Eu esses dias estava lendo uma tese do meu programa mesmo, eu acho que tem o quê? 109 páginas, ela inteira em 3 artigos. Sim, porque cada artigo deve ter no máximo 25 páginas, né? Isso. Então já dá ali umas 75, daí Aí você faz uma introdução e uma conclusão que amarra tudo, mais as referências ali, os apêndices, anexos, e é isso, gente. Tranquilo. E também a tese em 3 ou 4 artigos que seja, tem isso de que você consegue ir subindo o degrau de forma mais visível, né? Muito mais. Acho que para lidar com ansiedade, com síndrome de tudo que é essas síndromes que aparecem na vida acadêmica, acho que ajuda também, né? Se tivesse um diálogo mais forte sobre saúde mental na pós-graduação, eu acredito que esse modelo ele ia estar um pouco mais sendo falado, porque eu ainda acho muito conservador, assim. Sim. E claro, tem trabalhos que vão fazer sentido de forma monográfica, o meu mesmo acaba fazendo, mas também faria sentido se fosse em artigo, sabe? Então, é isso, né? Vai ter ônus e bônus, mas a verdade é que a gente tem hoje muita gente, a gente já nem tem mais aquela situação em que todo mundo poderia ser bolsista, né? Então, assim, que era uma realidade uns 10, 15 anos atrás, hoje está muito diferente. Então, muito mais programas de pós-graduação. E que bom que tem muito mais programa de pós-graduação, mas o perfil mudou muito das pessoas, né? E o modelo do trabalho final tem que se adequar a isso também. Também. E eu acho que, além disso, ele tem que se adequar ao fato de que as pessoas não estão mais parando, mesmo um acadêmico, para ler um texto enorme, assim. Facilita para todo mundo nessa avalanche de informações que a gente tenha textos enxutos e que deem conta, né? Sim, eu acho que fazia sentido na época que se publicava o livro. Que se publicava, né? o livro, isso No aí. Direito, a galera ainda publica, assim, ainda tem um certo valor moral, digamos, mas em termos objetivos, quase não pontua, né? Então tem que saber fazer esse peso, né? Esse contrabalanço, assim, e acabar fazendo a escolha, né? Do que... Eu, por exemplo, tive muitos colegas que publicaram a dissertação já. Em formato de livro.
Em formato de livro, porque o meu mestrado foi em Direito, né? Sim. Inclusive, fiz uma live com uma colega minha que fez isso, para quem quiser ver e saber da experiência dela. E eu optei por fazer artigos. Então, Sim. porque no meu objetivo de carreira acadêmica faria mais sentido, porque eu faria processo seletivo para doutorado, né? Depois fiz processo seletivo para professora substituta. Então, acaba, de novo, caindo na coisa da singularidade, de saber escolher, assim, não é manada, né? Tu não tem que fazer o que todo mundo tá fazendo, tem que ver o que encaixa aí naquilo que Você não é faz todo sentido. mundo. Já diria Você minha não mãe. É isso aí. No fim, ela estava certa. Mas aí, como lidar, então, com a sensação de não saber tudo? Nossa. Fica aí essa reflexão pra você, Alana. Responda. Uma bomba foi jogada. Gente, aqui assim, retomando o começo, né, desse episódio, eu lido hoje com muita tranquilidade, sabendo que eu estou fazendo uma parte minúscula e é bem como você falou, assim, em algum momento ela vai ser abandonada ou interrompida por uma questão de prazo, mas que eu posso continuar e até desejo continuar. E, gente, é isso, pesquisa é contribuição, é analisar, é ver o que não foi perguntado, é ver onde você se encaixa para o conhecimento aumentar. Né, lembrar do círculo, né, do conhecimento, que ele vai todo mundo ali cutucando as bordinhas do círculo, ele vai aumentando, e é esse o nosso papel enquanto pesquisador, aumentar o conhecimento no mundo. Perfeito. Eu diria que, assim, a sensação de não saber tudo é porque, na verdade, não é uma sensação, é verdade. A gente não sabe tudo. Isso é um fato, a gente não sabe tudo, a gente nunca vai saber tudo, e a gente corre o risco de ficar nessa correria maluca de tentar saber tudo e acabar não vivendo as coisas da vida que acontecem, né? Não valorizando o que acontece aí no meio do caos da vida, que é, enfim, o que é a própria vida, né? A vida continua dentro da pós-graduação, fora, depois. É muito sobre a gente saber o nosso lugar, sabe? O nosso local na pesquisa. Exatamente. Vamos para os quadros? Vamos então. Já tenho tudo anotado aqui, meus causos. Então vamos lá. É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece muito. Gente, aqui, né, vamos fazer um link mais uma vez para um episódio da semana passada, mas é raro, mas acontece muito. Professor não ver e-mail, e gente, ele não ver porque ele não viu mesmo, tá? Então, assim, aí tá aquela extensão da Naina. Mailtrack, gente, eu vou querer patrocínio do Mailtrack, já devia estar sendo patrocinada. Nossa, sugiro demais, e assim, esses dias, foi antes da pandemia, uma reunião com o meu orientador, dia desses. 10 anos pra cá, esses dias já. Em uma reunião com o meu orientador, eu falei alguma coisa pra ele assim, mas eu te mandei aquele e-mail, eu te mandei tal coisa. Aí ele estava com a tela dele aberta pra mim. E, gente, era assim, algo do tipo milhares de e-mails, e o meu estava perdido ali. Então, assim, a gente precisa pensar que os orientadores, às vezes, eles recebem e-mails e são bombardeados de tudo quanto é lado. Então, não custa, às vezes, em vez de a gente pensar na hora que o orientador é ausente, é pensar que daqui a pouco ele realmente nem viu, passou. Nem foi pro spam, passou, tá lá na outra página, ele não tá dando conta, tá afogado em coisas. Então, assim, dá um toque, manda uma mensagem, usa o Mailtrack. Esses tempos também, esses dias não sei, perdi a noção, mas em algum momento o meu orientador mandou e-mail para todos os orientandos e esqueceu de mim. E eu fiquei sabendo um tempão depois, era pra tipo uma reunião, exatamente. Mas aí fiquei sentida, não, fiquei aliviada, porque eu tava sem nada pra entregar mesmo. Eu pensei, nossa, menos mal, agora e a culpa não é minha, né? Sim. Acabei jogando. Mas é isso. O meu é raro, mas acontece muito, prorrogação de um prazo que a gente ia cumprir. Ai, que triste. Eu fico muito chateada. Hoje não tá sendo um dia mais uma vez. Não, eu iria cumprir, sabe? Tem muitos prazos que eu não iria cumprir. Então eu gosto que prorrogue. Mas quando eu tô me quebrando pra cumprir aquele prazo e aí prorroga, não dá aquele sentimento de injustiça? Sim. Puxa, eu tava fazendo. Sabe? Tava dando uma melhor. E depois que eu já fiz, eu não vou querer melhorar nada. Porque eu já. Sim, assim, já deu o meu limite, tá feito, já mandei. Ressaca. Não vou ficar deixando melhor, não. E vai acabar indo assim.
Sim. Então, a gente é raro, mas acontece muito, tá? Eu acho que todo isso mundo é tem verdade. esse sentimentozinho. E às vezes a gente se beneficia, né? Também. Então, Também. é isso. Vamos lá pro nosso momento bebê. O momento bom e o momento bosta da semana. Momento bebê. Vamos lá. O meu momento bom da semana, ele tem até mais a ver com a minha vida de blogueira acadêmica, né? Para quem não sabe, a gente fundou aqui, né, o Sindicato das Blogueiras Acadêmicas. Exatamente. Do que necessariamente um momento meu acadêmico. Então, o meu momento bom é sobre o Acadêmicos Anônimos. Eu recebi um feedback de uma participante e, assim, puxa, sabe, eu senti naquele momento, assim, agora, né, tenho por que estar nesse mundo. Coloca Ela um efeito de céu, sabe? Aquele dan. Perfeito. E ela falou assim, Alana, hoje é oficial, estou terminando um artigo usando apenas os horários do grupo de estudos. Ai, que Nossa, lindo. eu achei maravilhoso, foi um momento muito legal, assim, porque, claro, é além do momento blogueira acadêmica, também é um momento, assim, ajudei alguém de alguma forma. Achei fantástico, fiquei muito feliz. Tá vendo, gente? As galeras que ficam vendo meus blocos de trabalho que acham pouco. É possível, gente. É possível. É sprint, tem que trabalhar bem por pouco tempo. Perfeito. E o momento bosta, gente, meu momento bosta foi o meu próprio fim de semana. E assim, eu acho que tem tudo a ver com o assunto da vez, assim, porque eu fui invadida por um sentimento de culpa que eu não sei de onde veio, porque até trabalhar eu trabalhei, mas assim, acontece às vezes aquele sentimento assim de estar afogada em tanta coisa para fazer, ou seja, de repente muito mais do que eu realmente necessito. E não dá conta. E aí fiquei pensando, meu Deus, mas eu não deveria estar saindo agora para ir no McDonald's tomar um milkshake. Menina, eu confesso que eu vi o teu story perguntando assim, ó, você trabalhou esse final de semana? E eu imaginei que isso estivesse acontecendo e eu não votei. Porque eu trabalhei um pouco no sábado de manhã, mas não foi nada planejado, assim, acabei acordando cedo e tal, terminei uns blocos da semana passada. Mas pensei assim, não vou contribuir. Vou apenas pular pra não deixar pior, né? Pra te não se sentir culpada. Mas já tava rolando, então. Porque, não, realmente rolou o fim de semana inteiro. Inclusive, hoje ainda foi um dia, assim, com um resquício de angústia. E, assim, eu tratei como sentimento, na verdade. Eu tentei olhar objetivamente para a questão. Eu trabalhei sim, não me desconectei totalmente do meu trabalho, tava cheia de coisas, mas foi aquela sensação assim de meu, você tá afogado em leituras, afogado em dado para analisar. E aí me gerou essa ansiedade. Isso foi muito bosta, né? Mas tô aqui para falar que isso é normal. Em algum momento isso vai acontecer. Vai da gente saber lidar com isso sem se desesperar. Me desesperei um pouco? Desesperei um pouco. Mas. E esse momento de desespero também faz parte, né? Porque tu vai sentir um pouquinho de, sei lá, uma frustração, né? A coisa é que voltar pra tese, pra dissertação é que nem dieta, né? Tu que nem dieta. Mete o pé na jaca e depois volta, sei lá. Não que eu faça dieta, mas dizem. Eu gosto dessa analogia, então, né? Mas é exatamente isso. O que passou, passou. Mas é preciso cuidado para ter consciência desse momento de desespero e não deixar ele tomar conta, porque depois voltar é muito mais difícil. Isso, gente, entender que é ciclo, né? O desespero, quando a gente tá nele, parece que nunca vai acabar, né? Isso aí. Então trata de jogar botar materialidade, né? Trazer pro real, fazer uma lista, ver se realmente tem tanta coisa para fazer, como que tá isso, né? Tentar materializar, assim, eu acho que ajuda bastante. Perfeito. Mas, bom, o meu momento bom é que hoje é segunda-feira, tá? Que a gente tá gravando, vocês não vão saber, mas eu fui pra praia. Não, ela tá aqui na minha frente, toda bronzeada. Toda bronzeada, pra quem não sabe, eu moro em Florianópolis, eu moro 10 minutos da praia do Campeche. E eu tava até falando que a minha energia muda muito quando começa a esquentar, porque durante o inverno eu tendo a me sobrecarregar muito. Né? Então eu produzo muito e tal, trabalho muito, mas no verão eu organizo toda a minha rotina para que eu consiga dar conta, óbvio, do que eu preciso dar conta, mas para que eu consiga aproveitar o lugar que eu moro e tal. Isso é ótimo. Então, já comecei hoje, no meio da segunda-feira, estava na praia. Nem postei muito para não alimentar a ira dos acadêmicos por aí, mas, gente, é possível, sabe? Dá para, organizando direitinho,
Não precisa ser só no final de semana pra descansar. Não Muito precisa. contraditório em relação a... Muito contrário em relação à Lana, que tá ocupada no sábado, eu em plena segunda-feira indo pra praia. Mas, gente, isso também tem a ver com o local. Porque o que é Porto Alegre no verão? Em Porto Alegre no verão é um forno e você tem que ficar dentro de casa. Pois Tem é. nada pra fazer. Nada. Exato. Galera que mora no litoral, aproveita o valor do IPTU, que é bem caro. Então vamos aproveitar aí o investimento. E o momento bosta, eu acho que tem a ver um pouco com o teu, que tá sendo um pouco olhar pra minha própria agenda em dezembro. Eu acho dezembro um mês tão sobrecarregado de final de ano e todo mundo querendo se ver. E ok, eu quero ver todo mundo, mas eu também tô saindo de uma coisa de fobia social, então que tanta reunião que tem que ter. É muita reunião. Nossa, gente, todos pandemia. os finais de semana ocupados e todo mundo, exatamente, pandemia. E olha, assim, muitos eventos acontecendo, e mesmo online. Esses grupos de pesquisa não vão parar nunca, gente. Não Por que param tem que nunca, fazer não. tanta E palestra? acadêmico lá tem férias. Pelo amor de Deus, já tem agora. Hoje tá tendo o começo de um evento, eu já não vou nem ver. Eu já Sim. tô com ranço, eu não aguento mais essa agenda. Mas Então, isso assim, também vem dessa necessidade, dessa sensação de ter que tirar o atraso, de ter que dar conta de tudo. Então, assim, por que não joga pra primeira semana de janeiro o evento, né? Não, primeira tem que semana ser... de janeiro eu também não vou estar, tá? Ah, não. Eu sou aniversariante de janeiro, então assim, eu quero que todo mundo esteja aqui em janeiro. É, exato. Então, eu tenho meu aniversário também, né? Em dezembro. Então, também essa reclamação vem disso. Porque são muitos eventos concorrendo com o meu, gente. Eu queria que fosse só o meu aniversário. Sim. Mas então isso tá sendo meio bosta, mas estamos aí organizando. E pode indicar, Lana. Pode indicar. Primeira indicação, hoje eu trouxe 2 textos, hoje eu tô muito teórica. E o primeiro Tá com a sensação de não saber tudo? Toma mais texto, então. É isso aí, gente. Mas assim, são 2 textos. Um é para ajudar mesmo, tá? Para quem é da área de humanas. Ajuda muito, gente, esse texto, assim, eu tenho ele impresso e eu retorno a ele muitas vezes, que é um texto que vocês já devem conhecer, mas não custa lembrar, que é o que é um ensaio teórico do Francis Meneghetti. Meu Deus, eu não conheço. Não conhece? Tá. Perfeito. Ok, anotando aqui. Eu te mando ele, depois a gente coloca também. É um texto que tá aberto, tá? Tá na Cielo. E... Se não for aberto, eu dou um jeito de arrombar também na gente, internet, por aí. Né? A gente sabe onde. E, gente, ele é um texto realmente muito educativo e muito importante sobre como articular teorias. Já que a gente está falando sobre isso, né? A gente está falando sobre como se posicionar, sobre como articular aquilo que é proposto pelo nosso problema de pesquisa. Esse texto é fundamental, de verdade. Assim, eu já retornei a ele diversas vezes e estou, neste momento, trabalhando com esse texto de novo. Tá, eu quero me contradizer em relação a nunca ter tido síndrome da impostora, porque acabou de me bater uma coisa assim, tipo, gente, eu não vou conseguir ler até 7 de dezembro, eu não vou saber fazer o ensaio teórico. Mas calma, já vou transformar numa lista, vai dar tudo certo, vamos lá. Sabe, no meu programa, não sei se no teu também foi assim, antes da qualificação a gente teve uma outra etapa que se chamava ensaio teórico. Não, no meu não. Inclusive, quase ninguém vai fazer a qualificação, tá uma bagunça por causa da pandemia. Sim. Então, assim, ó, caos. Então, assim, era uma etapa em que a gente mandava nosso texto, só a parte de argumentação teórica mesmo para a banca, não era nada presencial, e eles retornavam com algumas perguntas e a gente tinha que responder. Ai, ainda bem que não teve. Deu um nervoso. É bem legal, mas dá um nervosinho. Dá um nervosinho. Tá. E o outro? E o segundo é um texto, tá? É bem curtinho, tá? Bem curtinho. Ele é um texto assim. Professora, né? De pós-graduação. Que é a importância da estupidez na pesquisa científica. Ai, que legal! É um texto inspirador, tá? Também vamos deixar o link onde for possível aqui. É um texto, gente, é curtinho, é coisinha para vocês lerem em 3 minutos, mas tem uma mensagem muito importante, muito mesmo, sobre esse assunto que a gente tá falando hoje.
Ah, eu amei. Adorei, já anotei aqui. Bom, as minhas indicações são nada de texto. Eu vou indicar o Instagram da Thaís Godinho, do Vida Organizada. Agora eu fiquei nervosa se eu falei sobre o nome certo. Espero muito que sim. @Vida Organizada. Gente, sigam lá. Tem muita gente que vem, assim, por exemplo, nas caixinhas, como ser organizada. Aham. Não é comigo, É com ela. porque eu sou organizada num aspecto muito específico da vida. Tirando isso, eu sou bem bagunceira. Então é com ela dá várias dicas. Inclusive, eu queria falar do workshop de planejamento de vida que vai ter gratuito, só que a gente vai postar esse episódio depois. Então é isso, gente. Sigam lá, que no ano que vem vocês fazem o workshop, tá? E outra indicação que eu vou fazer é o filme Identidade, tá no Netflix. Do inglês ele faz mais sentido, é Passing. E ele fala sobre relações étnico-raciais e questões de passabilidade. É um filme que se propõe um pouco mais de época, mas ele é cheio de pegadinhas, assim. Eu gosto muito desse tipo de filme que não dá muita coisa, sabe? Que tem que pegar, depois vai ler uma crítica para ver se realmente pegou tudo que tinha, uma coisa meio assim, diz, mas não diz, sabe? Muito bom, bem problematizador. E acho que sempre muito importante, né? Principalmente no país que a gente vive, no momento que a gente tá, conseguir se questionar questões de raça, de branquitude, enfim, ter isso em mente, né? Mas um filme muito bom, fica aí a indicação. Então é isso. É isso? Temos participação das cachorras. Gente, olha, hoje foi uma cachorrada, assim, olha, eu queria que vocês pudessem ver o que tá virado. Guerreirinhas, eu não sei nem como é que a gente se concentrou. Nossa! Mas então é isso, gente. O roteiro é meu, a edição de som é da Alana, todos esses efeitos bonitinhos. E a musiquinha é do Moço Legal do Jazz aí, que tá na descrição do episódio. Aí, tá na descrição. Isso aí, gente. Foi um prazer ter vocês aqui. Até o próximo episódio. Beijo. Beijão. Eu já tinha mandado e-mail pra ele antes. Não, mas de boa. Isso aqui. Sim. Elas estão fazendo de tudo pra chamar atenção. Tipo, para de trabalhar, mãe, pelo amor de Deus. Então eu já tinha mais ou menos noção do... Meu Deus, parem! Que ódio. Guria, nunca mais esse horário, né? Estamos sabendo agora.